Olá, meus amores! Mais uma aula de geografia do sexto ano do ensino fundamental. Sou a professora Bernadette de Souza. É a nossa quinta aula, viu, meus cotoco de gente? Vamos juntos ver os elementos dos mapas, título, legenda, rosa dos ventos e a fonte. Tudo isso está relacionado aos mapas, meus cotoco de gente. Bora lá aprender? Vamos juntos! Bom, primeiro a gente vai começar com a rosa dos ventos. Não é a rosa planta, não, tá? É uma rosa porque ela é um instrumento utilizado para orientação espacial. Como isso, prof? É assim. É uma representação mais comum de presentes pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste. E os colaterais? Eita, é que fica entre o meio dele, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Muitas vezes, meus amores, preste atenção, também os pontos subcolaterais, que são nor-nortes, leste-nordeste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-nordeste e nor-nordeste. Mas, professora, perdão, nor-noroeste. Mas, professora, a gente não conhece muito isso aqui, não. Não, gente. Não se usa muito nós, professores, alunos, esse tipo de sul-sudeste, sul-sudoeste. Mas são apresentados como subcolaterais, tá certo? Aí eu coloquei, dê uma olhada nos slides agora. Veja uma leitura, meios de comunicação. Falei sobre a rosa dos ventos, são os 4 pontos, e mais outros 4 pontos ao contrário, que são esses que eu tinha acabado de falar, que são os pontos colaterais. Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Tá vendo? Em cima, os 4 principais. Norte, sul, leste, oeste, tá certo? Deu para ver? Vocês estão prestando atenção? Ah, professora, por que ao lado desse leste tem uma letrinha E? E ao lado do oeste tem uma letrinha W? Porque quando está se falando em inglês, leste vira oeste e oeste vira west. Então, com um nomezinho em inglês, tá bom? Aí, de novo, agora bem mais completa essa rosa dos ventos, daquele outro subcolaterais que eu falei que não é muito apresentável para nós, professores estudantes. Mas temos no segmento dela, essa é a completa. A rosa dos ventos completa, tá certo? Ela é bem feita, os 4 pontos colaterais, subcolaterais e outros subcolaterais laterais no meio, entre eles. Dê uma olhada, viu? Prestou atenção no slide novamente? Aí, pronto, preste atenção, faça uma leitura rápida. Meus cotoquinhos de gente, é linda, parece uma estrela, assim, 3, 4 pontas. Pronto. Qual é o objetivo, prof? A rosa dos ventos. Vocês perguntam ao professor de vocês, a professora de vocês, a tia de vocês, qual é o objetivo da rosa dos ventos, meus cotocos de gente do sexto ano? Bom, ela tem como objetivo de quê? Analisar a direção do vento e traçar estratégia para a navegação. De onde o vento vem? Como é que eu vou poder navegar? Se aqui é navegável ou não? Para a gente traçar estratégias para não se bater também, né, em outros lugares, tá bom? Por exemplo, sua relação inicial com o vento e o seu aspecto, semelhante a pétalas, foram responsáveis por atribuir esse nome. Por isso que é rosa dos ventos, certo? Não vai esquecer. Cartografia. Eita, nome grande, professora. Cartografia. O que é isso? Serve para um instrumento, ele é um instrumento de localização espacial, espaço, território, tá? E na cartografia, que é uma construção e estudo de mapas. Cartas, mapas, tá? É um ciclo formado pela rosa dos ventos, vai ser bem equivalente ao horizonte, tomando uma pessoa como centro, não estou aqui no centro, ó, o Ronaldo está aqui no outro lado, Ronaldo técnico, Robson. Então, a gente está sentando no centro, ao lado. Então, esses são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Entenderam, meus amores?
E o que seria cartografia, professora? Bora definir ela, bora ver o conceito dela, bora. Então, preste atenção. A cartografia, ela pode ser definida como uma ciência e a arte que se dedica a confeccionar o estudo dos mapas e outros produtos cartográficos, como plantas, croquis e cartas. Gente, essa planta aqui não é planta da nossa casa, não, da sua mãezinha cuidar, não. Plantas são plantas baixas, plantas altas, são desenhos em papéis que fazem uma representação do seu espaço. Uma planta da sua casa, por exemplo, que tem 2 quartos, sala, cozinha, só um exemplo. Então, eu posso desenhá-la, isso é uma planta. Croquis, fazer um rascunho, tá? Também, por exemplo, de uma roupa, de uma vestimenta. Ou se não, fazer um croquis daqui de Robson. Desenha assim, ele meio palitinho, magrinho assim, com cabelos brancos grisalhos, lindo, né? Pronto. E cartas? É carta de escrever, professora? Não. Tudo isso que eu estou acabando de falar, plantas, desenhos, rabiscos, só fazem parte de uma folha de papel colocada com coordenadas, tudo com seus pontozinhos. Tudo isso chama produtos cartográficos, tá bom? Esses são os primeiros mapas produzidos pela humanidade e possuem milhares de anos, meus amores. Oxe, desde o início lá da história antiga e muito mais, tá bom? Suas técnicas de produção e aperfeiçoamento vai com o tempo. Claro, veja um mapa do que seria um mapa da era colonial. Imagina se seria o mesmo de hoje, de Pernambuco. Claro que não, né, meus amores? Aí vocês estão prestando atenção aí, faz uma leitura, uma grande lupa aí. Esses são os mapas antigos. Veja que não tem divisão de estado, de cidades, não. É só mais o quê? São plantas, são rabiscos, deliminados as fronteiras, os limites de um lugar para outro. Ó, e ainda colocava assim, por exemplo, aqui é navegável, então coloca o desenho de um barquinho. Ó, aqui tem planta, então vamos botar um matinho verde. Tá vendo? Dá para vocês perceberem aí, nesse mapa que eu coloquei. Esse é antigo. Perceberam? Com essa grande lupa assim. Não é bem detalhado, não. Como hoje em dia, os mapas nossos são todos detalhados. Tá bom? Então, o que são pontos cardeais? Vamos para os pontos cardeais. São os pontos principais de uma rosa dos ventos. Eles representam 2 eixos de um plano cartesiano. Eita, meus cotoquinhos de gente, sabe o que é isso? Bom, bora aprender que a professora ainda de matemática está ensinando a vocês. Onde é que fica o ponto X e onde é que fica o ponto Y? Vai referenciar ao norte e ao sul, por exemplo, que tem um eixo Y, e leste e oeste, que tem um eixo X. Deu para perceber? Deu para perceber, meus amores? Não? Mas com o tempo dá para vocês perceberem. E procura a professora de matemática. Ela vai ensinar. Professora, ponto Y, do norte a sul. E o X, do leste a oeste. Certo? Olha eles aí, gente. Pontos cardeais. Norte é representado com a letrinha N. O leste, que é o oeste ou o leste, representado pela letrinha E ou L. O sul, uma letrinha S. E o oeste é apresentado com a letrinha O e o W em inglês, tá certo? Olharam? Pronto. E a sua organização? Como é que se organiza essa rosa dos ventos, professora? Presta bem atenção aí, tá? Não é muito difícil, não. Vê só. A rosa dos ventos, ela compreende um círculo. Imagina um círculo. Uma distância entre 2 pontos, entre os pontos, que são ângulos de 90 graus. Eita, professor, o que é 90 graus? Um grande círculo dividido em 4 partes. Cada partezinha 45, 2, que é metade do círculo, você vai ter 90 graus, tá bom? Então, seria norte como centro referencial, corresponde ao 0, que seria o leste, e a 90, que seria o sul. Então, metade, 180. E leste para oeste, 270. Tá certo?
Eita, só mais alguma olhadinha aí. 0, leste 90, ao sul a 180 e ao oeste 270 graus. Conferindo? Vamos. Mas se a gente utilizar, prof, um corpo como uma rosa dos ventos, ao apontarmos o braço direito, onde é que está meu braço direito? Para vocês vai ser o esquerdo, mas direito é esse. Ao nascer do sol, que é o leste, o nariz eu vou apontar para o norte. O braço esquerdo, que eu estou batendo aqui, Robson, aqui, vai ser o quê? Vai ser o oeste. E as nossas costas, meus amores, serão para o sul. Deu para entender? Para você aprender no seu corpo as posições do norte, do sul, do leste e do oeste. Aí tá bem prático, não tá? Aí, novamente, sua organização, só com os colaterais e subcolaterais. Certo? Deram uma olhada? Pronto. Então, bora agora para os pontos colaterais, professora. Encontra-se entre os pontos cardeais, porque ele está dentro dos pontos cardeais. Então, vamos lá. Pontos colaterais. O NE significa Nordeste. Por quê, meus anjos? Porque ele está entre o Norte e o Oeste, certo? Por isso que é Nordeste. O Sudeste é a letrinha SE, porque está entre o Sul e o Leste. Bom? O SO, que é o Sudoeste, ele está entre o Sul, que é representado pela letra S, e o Oeste, que é representado pela letra O. O Noroeste, Noroeste, NO, porque está entre o Norte e o Oeste, tá certo? Vocês viram que são os pontos cardeais e dentro deles estão os colaterais, certo? Olhem mais aí um pouquinho o slide, prestem atenção, meus cotoquinhos de gente. Sexto ano, acordem. É tanto SNEO, não tem erro, meus amores. Nordeste, NE. Sudeste, SE. Sudoeste, SO. E o NO, que é o Noroeste, certo? Pontos subcolaterais. Eita, prof, vem mais coisa. Vem mais, um pouquinho mais difícil aí, tá bom? Então, vamos lá. Os pontos subcolaterais, eles cumprem a função de aumentar a precisão da rosa dos ventos. É como se ela tivesse tido mais folhinhas, meus amores. Mais folhas. Então, para isso, são situados entre os pontos cardeais e colaterais. Então, vai ter uma terceira folhinha, uma terceira ponta entre os outros dois, cardeais e colaterais. Bora dar uma olhada? Aí é escrito, tá? Eu já mostrei logo no início aquela rosa bem cheia, aquela rosa dos ventos bem preenchida. Mas aqui ele tem mais nomezinho, mais siglazinha. Mas não se aperreie. Isso só depois, com o tempo, para vocês aprenderem. Mas vamos lá juntos. Devagar. Os subcolaterais. Por exemplo, NE, Nordeste, porque fica entre Norte e o Nordeste, tá? Por isso que repete duas vezes N. Então, bora lá. O ENE, o LES, Nordeste, está entre o Leste e o Nordeste. Professora, LES, gente, é o LES. Bora lá. SE, LES Sudeste, entre o Leste e o Sudoeste. 10 minutos. Ok. SSE, Sul-Sudeste, entre o Sul e o Sudoeste. SSO, Sul-Sudoeste, que fica entre o Sul e o Sudoeste. Isso é certo? OSO, OSO, que é o Sudoeste, que está ficando entre o centro, entre o Oeste e o Sudoeste. ONO, OES, que é Noroeste, entre o Oeste e o Noroeste. Eita, professora, falta o último. Bora lá, meus amores. NO, Nordeste, Noroeste, entre o Norte e o Noroeste. Cansei. Imaginem vocês ouvindo. Mas preste atenção. Professora, tenha um pouco de paciência com a gente. Eu tenho, meus amores.
prestem atenção. Vocês não vão de primeira, assim, à primeira vista, decorar, olhar tudo isso, não, tá? Mas lembre-se que é uma rosinha dentro da outra rosa dos ventos. São 3, é que dão esses 3. Colaterais, cardeais e subcolaterais. Tá certo? Vamos para bússola. Bússola é aquela que quando a gente está perdido, professora, se a gente tiver celular, não tiver nada de tecnologia, ela vai nos orientar onde a gente fica? Exatamente. É ela onde vai dar a nossa orientação e a gente deixa de ser perdido no espaço. Então, bora lá. Bússola magnética. É um instrumentozinho, gente, utilizado para orientação geográfica. Foi inventada lá pelos chineses, bem antigos, que popularizada pelos árabes. Quem inventou foi os chineses. Quem fez toda a organização foi os árabes. Entre o século XIII, perdão. X, 3 pontinhos, século XIII. Não vão esquecer, tá, meus cotoco de gente? Então, bora lá. Nela, na bússola, existe uma rosa dos ventos, que eu já mostrei para vocês. Tem um ponteirozinho chamado de agulha, e essa agulha, ela vai apontar a direção para a qual a bússola está voltada. Então, se ela está orientada por um ímã, então ela vai indicar no campo magnético dela onde a gente está indo. Se vai ser do norte magnético da Terra. Se eu andar aqui, que o Ronaldo vai me matar, ó, já saí do lugar. Então, ela vai para o outro lado. É assim, entendeu, gente? Então, o campo magnético da bússola, ela vai tirar, vai mostrar, vai guiar onde a gente está se circulando, saindo do lugar para o outro, tá bom? Pelo ímã. Não tem aquele ímã da geladeira que gruda aquela coisinha? Pronto, é esse ímãzinho que vai movimentar essa agulha. Fazer esses movimentos assim, de um lugar para outro, tá bom? Bússola. Ela permite que a gente utilize ela para localizar e estabelecer as rotas de forma precisa em relação aos pontos cardeais, colaterais e os subcolaterais. Certo, amores? Vocês, se tiverem celular digital, vocês também devem ter uma bússola. É desse mesmo jeito. Só que no início, ela era bem rústica, bem diferente do que ela é hoje. Digital, bem prática. Parece um relógio, né? Pronto. Mas essa daí é a primeira bússola, uma das primeiras bússolas, tá? Tá vendo a agulha dela? Norte e sul, e com o campo magnético no centro. Então, ela que vai direcionando, ela é que vai mostrar e localizar onde se encontra. Tá bom, meus amores? Desculpa. Aqui no Brasil, a gente tem um instituto chamado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Nele estão os 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Foi esse instituto que elaborou e que dividiu o Brasil em 5 regiões. Sua representação segue de acordo com a orientação dos polos globais, tá certo? Aí, ó, tá vendo as coresinhas? O norte amarelo, verde, que é o nosso Nordeste amado, o vermelhinho Centro-Oeste, o azul Sudeste e o azul mais claro, que é o Sul. Representando ao lado, que são a legenda também das rosas dos ventos, cardeais, colaterais, e também temos a legenda do que eu acabei de falar das cores. Então, tudo isso compõe um mapa. Vocês observaram aí nos slides, não foi, meus amores? Pronto, gente, vê só. Segundo essa divisão, são representados 2 pontos cardeais. Na agulha vai representar bem o norte e o sul. Depois vem os 2 pontos colaterais, que são a região nordeste e o sudeste. E depois vem o centro-oeste, que tem como referência o centro do país, e o ponto cardeal oeste. Então, meus amores, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Então, eu fico esperando você na próxima aula, tá bom? Fique com Deus, meus cotoco de gente. Tchau!